Estudo do livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 16, dia 19 de março de 2026. 16, versículo 16. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Moisés é geralmente considerado o autor do livro de Gênesis. A mensagem de Gênesis 15:16 é dirigida a Abraão. Os descendentes mencionados na passagem são os filhos de Abraão e seus descendentes. A promessa feita a Abraão nesta passagem é que seus descendentes voltarão para a terra de Canaã. Explicação de Gênesis 15:16. A profecia da volta dos descendentes em quarta geração. No livro sagrado, há uma passagem que fala sobre uma profecia que Deus fez a Abraão. Ele disse que seus descendentes voltariam para a terra prometida após 4 gerações, pois a maldade dos amorreus ainda não havia atingido a medida completa. Essa passagem é conhecida em Gênesis 15:16 e tem um significado profundo para a história do povo de Israel. Abraão era um homem de fé que acreditava nas promessas de Deus. Ele deixou a sua terra natal e partiu para uma jornada incerta em busca da terra prometida. Deus prometeu a ele que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e que eles herdariam a terra que ele lhe mostraria. Abraão acreditou nessa promessa e seguiu em frente, mesmo sem saber o que o futuro lhe reservava. Em um momento de dúvida, Deus apareceu a Abraão e reafirmou sua promessa. Ele disse que a sua descendência seria escrava em uma terra estrangeira por 400 anos, mas que depois disso eles voltariam para a terra prometida. Deus também disse que a maldade dos amorreus ainda não havia atingido a medida completa e que por isso eles não seriam expulsos da terra naquele momento. Essa profecia se cumpriu em muitos anos depois, quando os descendentes de Abraão se tornaram escravos no Egito. Eles sofreram por muitos anos, mas Deus não os abandonou. Ele levantou Moisés como líder e os libertou da escravidão. Depois de 40 anos no deserto, eles finalmente entraram na terra prometida. A profecia de Gênesis 15:16 também se cumpriu quando os descendentes de Abraão conquistaram a terra prometida. Eles lutaram contra os amorreus e outros povos que habitavam a região. Mas Deus estava com eles. Ele os ajudou a vencer as batalhas e a tomar posse da terra que lhes havia sido prometida. Essa passagem bíblica tem um significado profundo para o povo de Israel. Ela mostra que Deus é fiel às suas promessas e que ele sempre cumpre o que diz. Ela também mostra que a maldade tem um limite e que Deus não permite que ela se espalhe sem controle. Por fim, ela mostra que a história do povo de Israel é uma história de fé e perseverança, uma história de luta e vitória. Em resumo, a profecia de Gênesis 15:16 é uma das mais importantes da Bíblia. Ela fala sobre a volta dos descendentes de Abraão à terra prometida após 4 gerações e mostra que Deus é fiel às suas promessas. Ela também mostra que a maldade tem um limite e que Deus não permite que ela se espalhe sem controle. Por fim, ela mostra que a história do povo de Israel é uma história de fé e perseverança, uma história de luta e vitória. Amém. Tem continuação.